temática que me interessou muito, e até quem estava aqui no início ouviu, né, eu conversando aqui com a Juliana, o porquê, né, e por essas questões mesmo diárias de racismo entre os meus alunos, eu quis me debruçar mais sobre essa temática. E então eu fui fazer mestrado e doutorado em educação, e não em educação física, mesmo porque educação física, à época, não tínhamos tantas opções, né? Isso já tem um tempinho, não tínhamos tantas opções. Então, me debrucei bastante sobre a questão racial, sobre a negritude, e falar sobre a luta do movimento negro, para mim, é um prazer enorme. É uma parte meio chata, né, da palestra de hoje, porque a gente vai se debruçar em fatos históricos, tá? Já estou deixando aqui claro que é uma parte mais histórica da educação. E a gente vai falar um pouquinho sobre a luta por essa lei, a gente vai explicar mais à frente a lei e essas conquistas do movimento negro, tá? Pode passar, Juliana. Só um minutinho. Tá. O computador está meio lento. Isso. E aí a gente começa com essa frase do professor Luiz Fernandes, da Vera Candor. Quem quiser acessar o QR Code, eu treinei aqui, eu ensaiei, funcionou bastante no meu celular, tá? Depois que a juventude aí me apresentou o QR Code, eu não quero outra coisa. E aí eu trouxe essa frase para a gente pensar um pouquinho a educação, né? Que a modernidade ela foi inventada a partir de uma violência colonial. As classes dominantes europeias inventaram que somente sua razão europeia era universal, negando a razão do não europeu. E aí, em cima dessa fala, né, que é uma linha mais decolonial do conhecimento, a gente acaba tentando ter uma visão maior desses que tanto foram subalternizados, como a questão racial, né, a questão do negro e também do movimento indígena aqui no Brasil. Pode passar, Ju. Essa questão, né, ela nos faz remeter à questão do racismo epistêmico, né? É muito importante a gente gravar isso, racismo epistêmico, né? O que é o racismo epistêmico? É quando eu nego o conhecimento do outro, é quando eu não aceito o conhecimento do outro como um conhecimento. E foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Desconsideraram o conhecimento das etnias indígenas encontradas aqui, desconsideraram o conhecimento daquele continente africano, dizendo que o conhecimento vinha da Europa e negando todo e qualquer conhecimento que pudesse ser de África, pegando, né, para eles, né, para a Europa, alguns conhecimentos que não são de Europa. Não fiquem tristes, mas eu vou contar para vocês que o Teorema de Pitágoras não era de Pitágoras, tá? Depois pesquisem mais sobre isso, eu não vou me aprofundar. Escravo não, escravizados. Por que a forma correta de falar é escravizados, né? A existência de uma trajetória histórica omitida de contribuições da população negra na construção da sociedade brasileira que ultrapassa as receitas culinárias e música. Né? O que a gente faz? O que a gente está acostumado a fazer no 20 de novembro? Tem sempre aquela feijoada gostosa lá na escola, tem um samba, tem uma roda, tem uma capoeira, não estamos dizendo que isso não é importante, é muito importante, tá? Mas qual foi a história que nos contaram? Eu sou uma pessoa com 42 anos, então a história que me contaram não foi uma história muito legal. Eu cresci vendo nos livros de história os meus antepassados presos e apanhando. Foi essa história que me foi contada. De um tempo para cá, por causa dessa luta, desse movimento, estão diminuindo, essa questão está sendo
melhorada nos livros didáticos, né? Então a gente para e pensa, qual é a história que eu conto para os meus alunos? Qual é a história que os seus alunos conhecerão? Pode passar, Ju. A história que os nossos alunos conhecerão é a história que muitas das vezes não foram contadas para nós. Em 1837, a primeira lei da educação, negros não podiam ir para a escola. E eles estavam ao lado de quem? Proibidos de frequentar as escolas públicas, primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Segundo, escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então, essa primeira lei do Brasil, ela já mostrava para quem era, para quem estava se formando esse país. E definitivamente não eram para os negros. Pode passar, Ju. Então, já que eram para os nossos antepassados proibido ir à escola, precisa-se fazer alguma coisa precisa ser feita. Então, nós temos aqui uma fala da Regina Paim Pinto, de 93, mas que ela continua sendo atual. 34 anos atrás, né? Mas ela continua sendo atual. A população negra, apesar dos maiores índices de analfabetismo e menos escolarizada do que a população branca. Proporcionalmente, o maior número de crianças negras em idade escolar está fora da escola. Maior número de escolares negros se evade da escola ou apresenta um atraso escolar, seja pela entrada tardia, seja devido às contínuas repetências. Pode passar, Ju. Então, a gente vai vendo que um atraso lá no passado vem refletindo. Eu ia até trazer mais alguns dados atuais da educação, mas acabei não trazendo, porque nós temos aí alguns dados da questão da mulher na educação, dos negros na educação, dos indígenas na educação, como estão esses dados, né? E nós, mulheres, principalmente mulheres negras, estamos na base da pirâmide da educação, tá? O escravismo, pode falar, Ju. Não, eu só ia complementar com um fato sobre esses dados que você está falando, de uma coisa que me assustou bastante. Eu, enquanto uma mulher branca, que não passei por isso, fiquei bem assustada, mas depois eu comecei a observar que era uma realidade e que a gente, muitas vezes, perpetua sem perceber, né? Que o quanto... existem pesquisas que mostram, né? O quanto as crianças negras na creche ou na pré-escola tem menos atenção e carinho do que as crianças brancas. Sim. E aquilo me impactou muito, Joana. E muito. A gente não percebe. Isso, tá? porque a é uma gente coisa... não percebe. Exatamente. Porque a gente continua privilegiando os eternos privilegiados. Ano passado não, minto, foi 2022. Eu fiz uma permuta e eu trabalhei com crianças menores por um tempo e eu percebia que principalmente aquelas com deficiência e negros eram os que estavam mais sujos, que estavam mais largados, e fui questionar, é claro, né? Ah, isso é coisa da sua cabeça. Não, não é. Então vamos começar a observar. E aí eu comecei a observar e mostrar, né, que uma criança com síndrome de Down negra, ela ficava praticamente toda a aula com o nariz sujo, ela era trocada, demorava muito mais tempo a ser trocada do que as outras crianças, né? Então, assim, eu não trouxe esses dados, mas esses dados são gritantes mesmo. Às vezes é um colinho, né? É um carinho, é um colinho. Sim. Que a gente não dá. O escravismo ele foi um ato criminoso, ou seja, a nossa sociedade foi fundada sobre atos criminosos, o que produziu as desigualdades de base, ou seja, as desigualdades que permanecem hoje foram produzidas lá atrás. E com os nossos privilégios, né? Lógico, eu, uma pessoa que sou parda, eu tenho que ter na minha cabeça que eu tenho privilégios em alguns lugares, em detrimento de pessoas que são mais retintas do que eu. Isso é fato, gente. Quanto mais clara a pele, mais fácil a nossa passabilidade nos lugares, né? E essas desigualdades que persistem intocáveis devido a uma deficiente visão democrática de nós cidadãos. Pode passar. Cunha Júnior, ele é maravilhoso, é um autor que quem quiser se aprofundar, super indico. E aí eu vou trazer algumas, tá? Que a proposta inicial era falar sobre o movimento negro, alguns ganhos, né? E as lutas.
Aí, conforme for, Ju, pode ir passando, tá? Então, as lutas do movimento negro, ela pode ser analisada a partir de alguns fatos. Sim, a formação de Palmares, em 1630, já pode ser considerada uma luta do movimento negro. Movimentos Revolucionários Baiano, 1798, mais conhecido como Revolta dos Alfaiates e Revolta de Búzios. Eu lembro que quando eu estudei isso na escola, não foi com essa visão que eu estudei. Movimentos rebeldes e de resistência de escravos e escravas, assinalam-se os levantes de escravos de Salvador, na Bahia, outros, né, vários em 1807, 1813, como movimento de independência da Bahia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre esse movimento. Dia 2 de julho, se eu não me engano, é o dia, né, considerado de independência da Bahia. Revoltas negras, né, em Salvador, na Bahia, como a Revolta dos Malês e a Sabinada, e as organizações de protestos negros. Por que eu trago essas datas? Né? Porque daqui a pouco a gente vai falar da nossa pseudo-abolição, né? Mas a gente precisa perceber que antes de uma abolição, em 1888, houve muita luta, tá? O período pós-abolição. Então, antes de falar do período pós-abolição, é importante a gente ter a ciência de que também tem pesquisas que provam que nesse período, né, no dia da abolição, dia 13 de maio, que passou recentemente, né, apenas de 12 a 10% dos negros ainda eram escravizados, tá? Então, foram muitas lutas, comprando alforria dos companheiros, e assim fomos conseguindo uma liberdade, né, sem trabalho, toda aquela questão. Então, nesse período pós-abolição, a discussão da questão racial em relação aos movimentos se coloca mais em forma da imprensa alternativa, que surge principalmente em São Paulo. Gente, se eu tenho uma imprensa, é porque eu tenho pessoas que se formaram, né? Sendo esses também utilizados para a divulgação de aulas oferecidas pelas entidades negras, pois com a carência de políticas de educação para a população negra, passaram a promover escolas destinadas à alfabetização de alunos, de adultos, além de estimular uma formação mais completa, pode passar, Ju, para essa criança negra. Então, nós já tínhamos, e no início, né, do século XX, nós já tínhamos jornais que era todo formado por jornalistas negros, né? Nós temos aí a primeira referência, em 1907, o jornal negro O Promulgador, que ele publica, né, a Sociedade Promulgadora de 13 de Maio, que integrava a imprensa alternativa negra, mostrando a atuação de diversas organizações ativistas do campo da educação. Pode passar. E aí a gente vai trazer alguns jornais, tá? Algumas datas, para que a gente pare e pense. 1910 já tínhamos jornalistas negros, né? Então, nós temos aí 1910, o Bandeirante, 1915, 1924, 1929, pode passar. Ah, não, peraí, tem o QR Code. Alguém quer acessar o QR Code? Se quiser, ele está funcionando. Se quiser também, depois a gente pode voltar para vocês acessarem. Pode passar, Ju. Mas, né, em São Paulo, nós temos aí a criação da Fundação do Centro Cívico de Palmares, pode passar, 1926, e aí a gente vai entrar na Frente Negra Brasileira, né, que ela foi criada em 1931 em São Paulo, e foi uma das primeiras organizações do século XX a exigir a igualdade de direitos e participação dos negros na sociedade brasileira. Sob a liderança de Arlindo Veiga e de José Correia, a organização ela desenvolvia diversas atividades. E aí, quando a gente vai ver essas atividades, ela não tem só um caráter da educação, ela traz o caráter político, cultural e da educação dos seus associados. Realizava palestras, seminários, cursos de alfabetização, oficina de costura e promovia também festivais de música. Então, pode passar. Então, o que a gente começa a ver? Que a educação, ela está sempre atrelada à cultura. Ela nunca vai largar a cultura. E a gente vai ver isso aqui mais à frente quando a gente fala do Teatro Experimental Negro, né, que organizou um protesto racial liderado por Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos, né,
no final dos anos 40, tendo um papel importante na Carta Constitucional de 1946, com o desmoronamento do governo Vargas. E aí a gente vai ver também que todos os ganhos vai estar sempre ali imbricado, vai estar sempre ligado com questões políticas. Nesse cenário político, em 1949, observa-se a Conferência Nacional de Negros no Rio de Janeiro, com delegações da Bahia, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, pode passar, e também o Rio de Janeiro. Aí nós temos um vídeo... do negro por meio da educação e arte. Assim... Ih, voltou tudo. Gente, o vídeo são só 2 minutinhos, tá? Não é um vídeo longo. Ele faz um resumo bem legal do teatro experimental negro. Gente, desculpa, que aqui não sei o que aconteceu. Tô tentando, só um minuto, que a pessoa é um pouco enrolada. Caramba. Poxa, pior que a gente testou, hein, Joana? Mas sempre assim, agora... social do negro por meio da educação e arte. Assim, nasceu no dia 13 de outubro de 1944, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro. No dia do aniversário do movimento, a gente lembra um pouco da luta pelo reconhecimento de uma nova forma de fazer teatro no Brasil. Criado pelo ator, dramaturgo, ativista e político Abdias Nascimento, o Teatro Experimental do Negro foi uma experiência muito bem sucedida que lançou o movimento negro brasileiro aos palcos teatrais. A ideia era valorizar a identidade preta, pois na época era comum o público ver atores brancos pintados para representar personagens negros. Muitos dos atores do grupo de teatro pioneiro precisaram ser alfabetizados para melhor decorar os textos, e as aulas de iniciação cultural utilizavam as peças teatrais como principal material pedagógico. Como não haviam muitos textos teatrais com a temática dos negros, Abdias Nascimento escreveu peças para o grupo e ensinou autores como Jorge Amado e Lúcio Cardoso. O Teatro Experimental do Negro montou diversas peças teatrais e de dança, além de ter sido a base de lançamento de atores e atrizes que se tornariam ícones da dramaturgia brasileira, como Léa Garcia e Ruth de Souza. Durante a ditadura militar, iniciada em 1964, o grupo teve sua atuação restringida e a repressão política acabou fazendo com que Abdias Nascimento se exilasse nos Estados Unidos em 1968. No exterior, ele continuou nas atividades do teatro experimental e na luta antirracismo, que perdurou até a sua morte em 2011. Pode passar. Então, nós tivemos aí, né, esses ganhos, né, mas em 1970 temos aí vários movimentos de todos os tipos, né, bloco afro, Ileaê, 1975, Semana de Arte e de Cultura em São Paulo, Federação e Entidades Afro-Brasileiras no Estado de São Paulo, o Jornal Negro, né, Jor Negro, o Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas, Centro de Estudos de Cultura. Então, nós vemos que a educação vai estar sempre ligada à cultura, e ela vai caminhando, e é graças a isso que conseguimos a tão sonhada lei. Pode passar, Ju. Demora um pouquinho. Então, a luta, né, do movimento negro, ela se dá também durante uma conferência mundial em Durban, né, que é contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e as formas correlatas de intolerância, onde o Estado brasileiro reconheceu internacionalmente a existência institucional do racismo em nosso país. Então, até então, ninguém assumia publicamente. Nenhum presidente conseguia assumir publicamente, né? 2001, era Fernando Henrique, que era um sociólogo, tinha um nome também muito importante, né, na educação. Era parceiro aí de Florestan Fernandes, que também tem muitos livros publicados na área. Então, ele
tem, assim, ele consegue assumir, né, que nós estamos dentro de um país racista e se comprometeu em construir medidas para essa superação. Pode passar, Ju. Então, aí, o programa básico, né, da ação do Movimento Negro Unificado era essa desmistificação de uma pseudo-democracia racial, vou falar mais à frente o que seria isso, apresenta palavras de ordem e proposta que elucidam não só como se acontece o processo de alienação dessa criança negra, busca aliança com os grupos antirracistas e apoio à luta internacional contra o racismo, além de uma luta pela inclusão da história da África e dos negros no Brasil nos currículos escolares. Pode passar. Então, foi através dessas constantes reivindicações do movimento negro em relação a uma igualdade na educação, no sentido de recuperar a história da África, valorização da cultura negra, que houve em 2003 aí a promulgação da lei que estabelece a obrigatoriedade do conteúdo pedagógico focado no continente africano. Pode passar, Ju. E em debates ou discussões no parlamento, né, o deputado Abdias do Nascimento, né, ator, como nós vimos anteriormente, ele não hesita em ratificar que o Brasil era, e ainda é, isso lá naquela época, né, que ele dizia, um país racista, e basta vermos aí, né, atualmente, o que o Vini Júnior tem passado e vários outros, né, atletas negros têm passado, ele não hesita em ratificar que o Brasil era e ainda é um país racista, que discrimina o negro não por ser negro, mas por causa da cor da sua pele e não por ser pobre. Por que ele fala isso? Porque durante muito tempo, né, o movimento, né, de classe, a questão marxista, né, mais ligada aos marxistas, eles costumavam a dizer que os negros passavam pelo que passavam porque eram pobres. E aí a gente vê, né, a ascensão de vários negros e continuam sofrendo a questão do racismo, né? Então, além dessa conduta irrepreensível, a luta contra o racismo no parlamento brasileiro, para ele a educação ela continuava sendo um bem primordial, porque para ele era através da educação que a gente conseguiria mudar a situação do negro no Brasil. Lutava, àquela época, por uma implementação de ações afirmativas, por ele chamadas compensatórias, no cenário da educação, propondo que essas contemplasse também outros grupos que são discriminados socialmente no Brasil, como os indígenas e as mulheres. Pode passar. E aí, né, falando o que era a democracia, né, o mito dessa democracia racial, que significa esse sistema racial desprovido de qualquer barreira legal ou institucional para a igualdade racial. E, em certa medida, um sistema racial desprovido de qualquer manifestação de preconceito ou discriminação. Pode passar, Ju. Então, assim, nós vivemos essa falsa democracia racial durante muito tempo, até que alguém pare, né, alguém importante como um presidente pare e diga, não, realmente, somos um país racista e precisamos modificar isso. Então, esse racismo brasileiro, ele ocorre de uma forma muito silenciosa, diferente de outros países, diferente dos Estados Unidos, que existia uma divisão, existia um apartheid, né? Cidades de negros, cidades de brancos, onde ninguém podia, eles não poderiam frequentar os mesmos lugares, as mesmas escolas, aqui não. Né? Então, é o que eles chamam de racismo à brasileira, que ele acontece dessa forma silenciosa. Porém, ela é muito nociva, porque a gente finge, a gente acaba fingindo que não existe. Né? Então, busca-se autenticar que o negro, a negra, ele é inferior e subalterno, né? Isso que ele está explicando que seria o racismo, né? Por meio de inúmeras formas de desqualificação dos seus conhecimentos, é um dele, dos seus saberes, como nós falamos aí, a questão do racismo epistêmico, e ainda lhe incute a ideia de que há um tratamento igual. Não, então não existe racismo, todo mundo é tratado de forma igual. No entanto, os valores e medidas para sua promoção não são verificados na mesma balança de valor, né? Pode passar, Ju. Então, falando, né, dessa... Pode passar, Ju. Falando dessa pseudo, né,
democracia, e tem aí o Estatuto da Igualdade Racial, né, que ele descreve o que se considera discriminação racial ou étnico-racial, desigualdade racial, a questão da desigualdade de gênero e raça, como nós falamos lá no início, né, a mulher negra ela é a que mais sofre ainda na nossa sociedade, políticas públicas e ações afirmativas já apresentadas, né, aqui anteriormente. Então, ele também descreve a população negra como um conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, segundo o IBGE, porque algumas pessoas, pode passar, algumas pessoas, né, até os meus alunos, mas tia, você não é negra. Sim, gente. Segundo o IBGE, nós, pretos e pardos, somos negros. E isso é importante, sim, por causa das ações afirmativas, por causa das políticas públicas, por causa de alguns dados que nós até já falamos no início, para que a gente possa melhorar os nossos dados na educação. É importante a gente ter essas políticas públicas. Então, no site do Ministério da Educação, nós encontramos lá o que seriam essas ações afirmativas, né, que é um conjunto de medidas especiais voltadas aos grupos discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridos no passado ou no presente. O objetivo dessa ação afirmativa é eliminar as desigualdades e segregações numa busca equilibrada e diversificada que não favoreça o predomínio das raças, etnias, religião, gênero, pode passar, em nossa sociedade. Então, Oi. Posso fazer um acréscimo aqui? Pode sim. O quanto é importante essa sua palestra, o quanto é importante a gente entender, por exemplo, a questão do colorismo, né, que você já falou um pouco, quanto mais escuro o tom da pele, quanto mais fenótipos negroides, né, a pessoa tem, mais ela sofre preconceitos mesmo, né, tem menos entrada e tal. E quando a pessoa não tem essa consciência, né, ela acaba burlando, mesmo que sem querer, ações afirmativas, que existem por uma questão muito grave, se ela é uma ação afirmativa no sentido de uma correção histórica, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque atualmente eu estou até fazendo parte do comitê de acesso ao CAP, né? Enfim, a gente está pensando, né, como é que a gente amarra melhor essa questão das cotas, porque quando a gente coloca, né, que as cotas são para negros e pardos, muitas pessoas com fenótipos totalmente brancos, né, assim, o tom da pele talvez seja mais bronzeado de sol, mas os fenótipos são de pessoas mais brancas, e elas acabam entrando nesse sistema de cota, ou tentando entrar no sistema de cota, por se acharem pardas, né, então nesse momento ela é parda, mas será que em outros momentos, enfim, vivendo na sociedade, ela passa os mesmos dilemas, né, e os mesmos nãos, recebe os mesmos nãos que pessoas com um tipo fenótipo mais próximo do negro, né? Então, acho que essa consciência a gente precisa ter. E eu estou dizendo a gente precisa ter, falando aqui enquanto professora, né, de escola, eu acho que a grande maioria das pessoas que está aqui hoje conversando com a gente são professores de escola. E quando os nossos alunos não são formados com essa consciência, eles acham que eles podem ter os mesmos direitos e não conseguem entender o quão mal eles fazem em tentar passar por essas ações afirmativas de uma maneira, assim, vamos dizer, né, assim... No próximo slide vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão das cotas, né? Eu não ia me aprofundar, se você quiser passar, eu não ia me aprofundar na questão de cotas, porque ela é muito polêmica, né? Mas ela é uma forma, sim, de política pública, de tentar um equilíbrio maior, né? E agora nós já temos até, inclusive, nos concursos públicos, né? E algumas pessoas me questionam sobre isso, né? Ah, você é negra, então você entra pela política de cotas, você vai... Eu acho que, assim, vai de cada pessoa, né? Vai da nossa questão, onde é que está o meu privilégio? E isso eu pensei, me fizeram pensar quando eu estava no mestrado, uma amiga minha, hoje doutora pela UF, né? Ela foi da primeira turma de pedagogia da UERJ de cotas, primeira turma de cotas. Olha como isso foi importante na vida dessa pessoa e de tantas outras, né, que hoje ela forma, hoje ela é professora do CAP UERJ, mas quantas pessoas
ela passa a ser uma representatividade negra, né? Então, eu trouxe aqui apenas algumas políticas públicas. Destacamos, né, sucessivas ações de abrangência nacional para dar conta dos objetivos de equilibrar as diversidades. A Lei 10.639 e 11.645, que a gente vai falar daqui a pouco, a Lei de Cotas no Ensino Superior. Citamos ainda a Portaria Normativa 18 de 2012, que dispõe sobre a Lei 12.711, que especifica reservas de vagas em universidades públicas, né, para pretos e pardos, mas é importante a gente dizer que ela está ligada à questão social, tá? Porque algumas pessoas pensam que basta você ser negro para você conseguir cotas. Não é bem assim, gente. Para a gente falar de cotas aqui, eu resolvi não me aprofundar, porque é muito vasto, tá? Seria mais umas 2 horas aqui a gente conversando só sobre cotas. Porque está atrelado. Você precisa comprovar a sua carência financeira, tá? E ser negro, ser, né, preto, pardo ou indígena, para poder conseguir entrar nessa política de cotas, tá? E, por fim, o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade e defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Então, assim, algumas pessoas criticam, né, a questão da cota, por isso que eu resolvi não me aprofundar em questão de cota. Mas se a gente for parar e pensar onde está o meu privilégio, onde mora o meu privilégio, né, como a Juliana acabou de falar, onde estão nossos privilégios? Eu tenho privilégios. Só que existem pessoas que não têm tantos privilégios quanto a mim. Existem pessoas que precisaram trabalhar um dia inteiro e à noite ir para a universidade, como muitos que estão aqui devem passar por isso, né? Então, aquele que tem um tempo mais livre para estudar já está aí com um grauzinho de privilégio em detrimento daquele que não tem essa condição. E aí a gente tem aí o QR Code, né, da Lei 10.639 de 2003, e é importante a gente lembrar que a Juliana estava conversando aqui no início, né, Juliana, falando da nossa conversa, por que eu ainda continuo utilizando a Lei 10.639, né, porque ela é essa luta do movimento negro. Se a gente não tivesse essa luta, não haveria a Lei 10.639 e talvez não houvesse a 11.645. Então, se eu faço esse apagamento da Lei 10.639, eu estou fazendo um apagamento dos meus ancestrais. Eu estou fazendo um apagamento de toda uma luta que se iniciou muito antes da gente. Então, ela torna obrigatório a história da cultura afro-brasileira e também o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Pode passar, Ju. E aí a gente tem a Lei 11.645, que eu acredito que seja o próximo slide. Não, perdão. Aí tem um decreto, né, que fala sobre a eliminação de qualquer fonte de discriminação, desigualdade racial, direta e indireta. Aí a gente também tem o QR Code. Pode passar, Ju. E aí nós temos a Lei 11.645, que ela é de 2008, né, 5 anos depois, que torna aí o obrigatório, né, nos estabelecimentos de ensino, no ensino fundamental e médio, públicos e privados, o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. Pode passar, Ju, que o próximo acho que explica melhor. É importante a gente ter em mente, aí é a lei na íntegra, tá, pessoal? É bom a gente ter em mente isso, porque algumas pessoas dizem assim, não, é para o pessoal de história e artes que tem que trabalhar. Não, todas as disciplinas têm que trabalhar a lei. Mas, Joana, eu vou parar a minha aula, eu vou fazer uma aula específica para falar sobre a questão afro-brasileira e indígena. Gente, a gente consegue trabalhar qualquer conteúdo da educação física e de qualquer outra disciplina com o viés. Como vai ser isso? Vai aparecer um momento na aula. Ou quando eu trago o futebol, eu tenho como falar do racismo dentro do futebol, na ginástica, no judô, aí com a história da Rafaela.
E nós temos várias chances durante o ano todo, e em todos os anos de escolaridade, trabalhar a lei, né? Então, o conteúdo programático, ele é obrigatório, né? Tá ali em todos, falar sobre a cultura africana, afro-brasileira, falar sobre a luta do movimento negro, do povo indígena no Brasil, da cultura negra e indígena brasileira, do negro, do índio, na formação, a importância deles na formação desse país, né? Pode passar, Ju. E aí, a gente traz aqui também os objetivos, né, nas leis, conhecer os diversos aspectos da história, da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, conhecer a história da luta do negro e também dos povos indígenas no Brasil, conhecer a origem dessa diversidade cultural. Nossa, existem tantos países dentro do nosso país, se a gente for parar e olhar, né, existem tantas culturas, tantas singularidades dentro do nosso país, compreender as contribuições dessas populações nas áreas sociais, social, cultural, econômica, política e pertinente à história do Brasil. Pode passar. Então, nós temos aí essa educação antirracista para que os nossos alunos e também os professores da educação básica, que a gente possa encontrar uma representatividade para contrapor essa visão subalterna do negro, continua sendo um desafio. Mas aí nós somos professores de educação física, nós estamos sempre aí ligados nos nossos desafios diários, de não ter bola, não tem material, eu não tenho um skate na minha escola, eu não tenho uma quadra na minha escola. Então a gente está aí sempre com os nossos desafios. E para além da lei como um instrumento legal, né, dessa temática da história e da cultura afro-brasileira, tem uma potência de pertencimento e ancestralidade que ela deve ser aprofundada. Para que haja uma educação antirracista, precisamos superar esses referenciais, pode passar, Ju, racistas que estão dentro da educação, dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa sala dos professores, as falas dos nossos colegas. Então, essa lei 11.645, né, e essa educação antirracista, somos uma população, ela é majoritariamente negra, pretos e pardos. E, possivelmente, seja mais difícil perceber as práticas racistas para a população indígena. A gente pouco percebe, não é? A gente consegue perceber ainda aqui e ali, quando se trata do negro e da questão, da população indígena. É mais difícil ainda a gente perceber. Os povos originários, eles foram segregados, muitos deles dizimados, desde a invasão, né, a falsa descoberta, né, em 1500. Gente, não deixa ninguém falar que foi descoberto o Brasil, não, gente. Foi uma invasão. Mataram o nosso povo, mataram nossa gente, dizimaram etnias e com ela cultura, com ela mataram a fala, mataram a língua. Quantas línguas indígenas hoje a gente não conhece porque dizimaram esse povo. Então, a Lei 11.645, a gente coloca aqui entre aspas, ela revoga, né, a 10.639, a gente põe entre aspas por causa dessa questão do movimento negro, essa luta do movimento negro, num sentido de acréscimo de uma obrigatoriedade do ensino dos saberes indígenas na educação básica. De toda forma, né, o estudo da história e da cultura afro-brasileira indígena, de que trata essa legislação, mantém o seu caráter de alteração na LDB, né? A LDB de 96, ela está lá dentro da LDB, pode passar. E aí a gente vai trazer uma contribuição no campo científico de um indígena, porque a gente ouve na escola, ano passado, eu falei, gente, não tem aquele ator lá, eu não vejo novela, né? Mas aí minha sogra comenta, aquele ator indígena, sim, indígena. E aí eles não acreditaram quando eu falei, trouxe a história, e aí eles falaram, ué, ele é indígena de verdade? Mas existe indígena, gente, nós temos aí um doutor
um doutor, né? Fica até, a pessoa fala assim, gente, um doutor indígena? Sim, Germano Bruno Afonso, coordenador do projeto planetário Observatório Indígena Itinerante da Universidade Federal do Paraná. Né? Ele é doutor em astronomia pela Universidade de Paris, fez pesquisas de forças não gravitacionais. Gente, eu não sei nem o que é isso, misericórdia. Então, assim, a gente está negando um conhecimento. Ele foi ganhador do prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro Didático, em 2000, com essa equipe do Planetário. Pode passar, Ju. Já estou terminando, galera. Eu falei que ia ser rápido. E aí eu trago, né, nesse QR Code, os heróis de todo mundo. São mais ou menos 30 e poucas vídeos falando de várias pessoas, várias personalidades. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar de personalidades negras na escola. Gente, bota um vídeo. Bota alguém. Se você não consegue falar, bota alguém para falar por você. Tem aí, ó, no atletismo, e eu só botei esse como exemplo, que é da nossa área, mas tem no atletismo, tem no futebol, tem na poesia, tem atrizes, tem políticos, tem várias personalidades negras aí no YouTube. É só você jogar Heróis de Todo Mundo e você encontra. Pode passar e já está acabando, eu juro. Aí nós temos um e-book, né, de como construir uma escola antirracista. Então, se você acha que a sua escola ainda tem aquele mural lá que só tem criancinhas brancas, crianças louras, não tem uma criança indígena, não tem uma criança negra, pô, leve esse e-book lá, vamos conversar com o pessoal, com os outros professores, com a galera da pedagogia. Pode passar, Ju. Nós temos aí também modos de brincar, né, da Cor da Cultura, da saudosa aí Azoilda Trindade, né, que participou, que foi aí, encampou a Cor da Cultura. Eu não tive a sorte de fazer esse curso, mas foi um curso maravilhoso, e nesse QR Code também tem vários cadernos de saberes, fazeres e várias atividades. Pode passar, Ju. Nós temos também... esse é o mais importante que a gente traz aqui hoje, né? O lançamento do livro do e-book, né? Da nossa colega aqui do grupo de pesquisa, Luana. Esse aqui é um produto, né? Do mestrado dela, mestrado profissional, que ela fala sobre as danças e relações étnico-brasileiras. Gente, esse e-book, ele está aí no QR Code. É um e-book maravilhoso, que ela traz o passo a passo, como foi para ela trabalhar, como foi trabalhar a questão da dança dentro da escola. É um e-book que está lindo, está maravilhoso, tem muita cor. Gente, preciso falar que assim, esse produto educacional ele foi premiado, né? Eu não sei se o professor Rodrigo está por aqui para falar um pouco sobre esse livro, mas assim, aproveitem, porque assim, ele está disponível gratuitamente, está aqui já para vocês, e realmente é um produto brilhante, tanto, né, que teve aí essa premiação. Sim, né? Agora no evento. Rodrigo, quer falar um pouquinho? Não, rapidamente, já que vocês pediram, então, pessoal, boa noite. O produto educacional é uma atividade, é um produto, como o nome já diz, que vem acoplado à dissertação, né? Então, toda dissertação no mestrado profissional, além da pesquisa, precisa gerar um produto que seja ali validado e aplicável a um cotidiano escolar. Então, a Luana, que trabalhou com essa temática, contou, inclusive, com a avaliação da professora Joana. Do produto, por recomendação da banca, a gente transformou num livro, então ele foi ampliado, atualizado, e também contou com um prefácio da professora Joana. E no segundo Congresso Internacional de Educação Física Escolar, no mês passado, ele foi premiado, né, considerado um dos melhores produtos educacionais do PROEF. E aí, eu acho que é um material que a gente, por livro, né, está disponibilizando gratuitamente para que todos tenham acesso, entendendo que quanto mais pessoas tiverem acesso, né, maior a chance da gente pensar tudo isso que as meninas estão falando aqui, ou seja, da importância de trazer essa temática para dentro das aulas de educação física, entendendo que isso não é uma receita, é um caminho que foi testado, que funcionou e que a Luana muito bem foi detalhando passo a passo como é possível, né, trazer essa temática tão importante
para dentro das aulas e com um conteúdo que costuma ser muito sonegado, infelizmente, pela educação física. E ela traz, né, a questão da dança, do balé afro no livro. Ela tem muitos links, tem sites que você pode entrar e acessar, vídeos maravilhosos, que foi como eu falei, se você tem dificuldade de falar da temática, vai lá e pega alguém que fale, né, para falar por você. E é importante, assim, já finalizando, né, a minha parte, essa parte mais histórica, mais chata, que é uma coisa que a gente discute muito, né? E a gente falou muito sobre isso, né, Juliana? Na época do Combrace, né, que nós levamos um mini curso sobre danças afro-brasileiras, jogos e lutas indígenas, né? Jogos e lutas indígenas por Combrace. E essa questão, né? Algumas pessoas ficam assim, poxa, mas eu sou branco, não foi, Ju? Não sempre vem essa. É difícil eu falar sobre isso. Gente, não é só pessoa com deficiência, e aí a gente vai ver aí nas próximas palestras que vão falar de práticas e de esportes paralímpicos e de práticas para crianças com deficientes dentro da escola. E eu tinha um professor que falava assim, se só aquele que tiver problema no coração for cardiologista, a gente está ferrado, né? Esperar ter problema no coração para falar. Então, é a gente tentar abordar o máximo que a gente puder para os nossos alunos, não só a questão racial, não só a questão indígena, mas todas essas questões que permeiam a educação, vai ser muito importante, porque muitas das vezes nós somos o único profissional que vai falar aquilo para o nosso aluno, tá bom? Pode passar, Ju, eu acho que agora acabou. Aproveitando o teu gancho, né? Eu preciso, antes de começar aqui, gente, eu preciso começar falando sobre isso, né? Ela falou aí, né? Eu sou uma pessoa branca que não me autodeclaro indígena, né? E por que que eu falo, enfim, faço várias palestras, tenho curso, tenho livro sobre atividades indígenas. Então, só para explicar um pouquinho de que lugar que eu estou falando de um lugar de pesquisadora, que o meu mestrado foi sobre atividades indígenas, foi sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, mas eu quero deixar claro que eu não sou indígena, né? Então, assim, se tiver algum indígena aqui e quiser me corrigir, não precisa nem pedir, abra o microfone e, por favor, se fizer vontade. Porque aí entra no que um pouco que a Joana falou, que eu sinto que eu tenho um privilégio da fala, infelizmente ainda é diferente os lugares, né, os acessos para pessoas brancas como eu, e eu tenho que, neste momento, que por enquanto ainda não tem outras pessoas que a gente possa convidar para estar falando sobre isso, né, eu ainda não conheço nenhum indígena que fale especificamente sobre atividades indígenas na escola, porque o dia que eu achar, eu vou convidar para falar. Então, por enquanto, eu me sinto na obrigação de trazer essas vozes para cá. Então, eu estudo eles e trago as vozes deles para cá, tá? Então, é nesse lugar que eu estou falando, beleza? Bom, então vamos lá, né? Seguindo aí dentro da lógica que a Joana falou, de uma educação antirracista, tudo que eu falar em relação à questão indígena, a gente pode ampliar o olhar aí para a questão negra também, tá? Então, se a gente pegar os objetivos que a Joana já falou lá atrás, né? Que estão nas leis, nos documentos de lei, a gente pode separar muito especificamente qual é o seu papel enquanto professor de educação física quando você leva atividades indígenas, africanas e afro-brasileiras para sua escola. Você precisa fazer com que os seus alunos conheçam diversos aspectos dessas histórias, diversas culturas, porque se a gente falar sobre África, são diversas culturas, se a gente falar sobre atividades indígenas, são diversas culturas. Então, você trazer essa multiplicidade de cultura e não falar que isso é uma atividade indígena, isso é muito pouco, a gente vai ver. Né? De que etnia? Né? Então, isso é uma atividade africana. Tá, de qual país? Isso faz muita diferença dentro de uma educação de fato antirracista. Tá? E eu não sou eu que estou falando, eu só estou interpretando a lei, gente. A lei está aí, ó. A tua obrigação é fazer com que o seu aluno conheça diversos aspectos da história e da cultura que caracteriza a formação da sociedade brasileira. E aí eu tô falando para você só trabalhar isso, você não trabalhar a cultura europeia? Não. A cultura americana? Não.
as pessoas interpretam muito errado, porque quando a gente diz que na lei está que é para conhecer diversas culturas, a gente não está excluindo uma para incluir outra. A gente precisa pensar dentro de uma dinâmica de mostrar, tentar equalizar aí, gente, ao máximo o nosso currículo, tá? É dentro dessa ideia que a gente está trazendo aqui, as possibilidades metodológicas, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então, conhecer a história de luta desses povos, e aí eu trouxe dos indígenas, mas a gente pode retomar a fala da Joana, né? Então, qual é a história? Porque uma coisa, gente, é a gente pensar, de novo, a gente não pode negar uma metodologia para incluir outra, né? A gente não pode se limitar em falar dos aspectos ruins, mas a gente precisa dizer que eles existiram. Então, a gente não tem como falar sobre a história da população indígena e negra e não falar sobre a escravização. Não tem como, porque faz parte da história. Agora, eu vou me limitar a isso? Eu vou dizer que eles são, até hoje, pobres coitados? Né? Não! Cadê a potência? Porque eles não foram potentes, eles são potentes. Eles continuam sendo potentes. Quantas figuras eu posso apresentar para os meus alunos dentro dessa potência? Então, é trabalhar nesses dois vieses, gente. Tanto na questão indígena quanto na questão africana. Se eu vou levar para os meus alunos, eu tenho que mostrar como foi a história, o processo de luta, porque quando você mostra a luta e você fala, caraca, olha o quanto que eles conquistaram, isso já faz com que você dê start para a potência e depois você pensar nas potencialidades dessas culturas, dessas histórias, tá? Olha que até agora eu só estou interpretando lei, hein, gente? Não falei nada da minha cabeça. Conhecer a cultura indígena, e aí quando eu digo cultura, ele está até errado, conhecer as culturas indígenas, porque são muitas, hoje catalogados, 305 populações diferentes só no Brasil, e os indígenas não existem só no Brasil. Aqui a gente está falando de Brasil porque a gente está falando de LDB, mas se eu quiser expandir, existem, a gente vai ver, né? Mas assim, existem indígenas no Brasil, no mundo todo, porque indígena, na verdade, essa palavra é uma construção social, né? O que são indígenas? São populações originárias. E no mundo todo, obviamente, existem populações originárias. Então, se a gente ampliar o nosso olhar para essa nomenclatura, que não é indígena, mas sim populações originárias, eles existem no mundo inteiro. E você mostrar isso para os seus alunos é muito importante, tá? Mostra que os donos aqui da nossa terra, quem são, né? Quem estavam aqui primeiro? E aí, gente, parece uma coisa boba, mas quando a gente trabalha isso na escola de uma forma certa, porque eu aprendi, assim como Joana, eu aprendi errado, eu tô com 40, né, gente? Então eu aprendi, primeiro, que os indígenas não existem mais, né? Assim, eles eram do passado. Segundo, que eles eram preguiçosos e não queriam trabalhar para a coroa. Será que a história foi essa? Né? Então, assim, de novo, né? Que história é essa que a gente quer contar para os nossos alunos? Porque a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a entender, eu comecei a entender que, por exemplo, né, esse marco temporal que a gente está vendo hoje, que é tão atual, essa disputa por território, se a gente parar para pensar, nem faz sentido. Gente, eu não sei se vocês estão por dentro, né? Mas, assim, tá rolando aí, enfim, um esquema de, mais uma vez, tirar território da população indígena por força de lei, né? E, assim, gente, desde 88 está na Constituição que os territórios indígenas deveriam ser demarcados e pouquíssimos foram até hoje. Então, assim, é constitucional, é direito constitucional dessas populações e até hoje eles não tiveram. E toda vez que a gente vê uma reportagem no jornal, a gente fala esses bandos de baderneiros, esses índios são tudo baderneiro, quer mamar na teta do governo. Tu não sabe nem da história, cara, sabe? E é isso que a gente faz com os nossos alunos. Uma vez eu fui numa palestra de um professor indígena, e aí ele falou uma coisa que eu falei, é isso, assim, ele fala, a raiz do preconceito é a ignorância. Quando você não conhece a história verdadeira, você acaba indo pelo que a mídia te fala, gente. E a mídia está do lado de quem? Sabe? Então é isso. E a gente está falando de mídia, mas eu vou mais além. Os livros que estão na escola estão do lado de quem? Quem é que produz esse material didático? Que tipo de formação essas pessoas que produzem esses materiais didáticos querem para os alunos? Então, é nosso papel, enquanto professor, a gente ter a criticidade de saber, será que é assim que eu tenho que passar para os meus alunos? Eu vou contar aqui rapidamente uma
uma situação que eu passei esse ano, gente. Meus filhos estudam numa escola particular. E aí, dessas de material pronto, né? Uma rede de ensino que já vem material pronto. E aí, a gente passou pelo 19 de abril, certo? Eu já estava vindo, lá vem bomba, né? Lá vem bomba. E aí, gente, a professora deles mandou um dever de casa que era assim: desenhe comidas que os indígenas comiam. Eu falei, filho, bota aí, desenha aí, hambúrguer, pizza, bota aí. Comiam ou não comem? E eles não comem mais? Não, muito louco. Aí era assim, aonde os indígenas viviam. Cara, eu fiquei tão revoltada que, gente, meu filho tem 7 anos, vai fazer 7 anos, meus filhos. Imagina que tipo de educação eles teriam se eu não intervisse. Porque não é possível que essa professora não saiba, gente. Tudo bem, porque assim, o material é pronto. Mas se eu sou a professora que pega esse material pronto, eu não repasso isso. Eu vou mudar aquilo, vou falar, olha só, gente, os indígenas até hoje, vamos fazer uma pesquisa? Vamos pesquisar? Quais etnias vivem aonde? Existem os indígenas isolados? Existem. Mas existem os urbanizados? Existem. Vamos ver o que cada um... E é você, enquanto professor, vai mediar essa situação, gente, para mudar isso, porque não é possível. E eu provavelmente ia fazer um escarcel lá, né? Ia ser demitida, né? Porque eu sou dessas. Mas assim, eu ia lá minimamente falar com a coordenação. Gente, isso aqui tá errado, esse material didático aqui não existe. Sabe? E a gente vai ver aqui mais à frente, daqui a pouquinho, que a gente fica perpetuando práticas quase que de 1500, sabe? Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, assim, é importante que os nossos alunos conheçam a diversidade, que eles compreendam as contribuições dessas populações não só no passado, galera, mas que a gente mostre as contribuições do presente, que são muitas, a gente não pode ficar atrelado ao passado, tá? Senão a gente vai mostrar para os nossos alunos que as populações indígenas não existem, o que não é uma verdade. Especialmente se você mora aqui no Sudeste e a gente tem pouquíssimo contato com populações indígenas. Então, meus filhos nunca viram, por exemplo. Então, se alguém fala para eles que eles não existem mais, ele vai acreditar, porque ele não vê, ele não tem contato. E tem aí, né, Juliana, a aldeia Maracanã, né? Tem, aí mas assim... Tinha, né? É isso, mas que assim, quase ninguém sabe dessa existência. E mesmo assim, esses indígenas já estão urbanizados, então não são aqueles indígenas que as pessoas esperam encontrar, fantasiados, né? Assim, é isso, porque as pessoas esperam que os indígenas estejam pelados, com cocar, saiam na rua dessa forma, pintados, né? Então, é isso, é uma construção que é feita errada na escola. Se você pergunta qualquer trabalho, eu gosto de iniciar perguntando o que é ser indígena? Você sabe o que é ser indígena? Para entender qual é o imaginário dessa criança, né? Muitas vezes eles nem têm ainda, né? Aconteceu comigo na creche, né? Eles nem tinham. Eu falei, opa, é ótimo que eu vou construir. É pior quando você tem que reconstruir, que a pessoa vem com aquele estereótipo todo já marcado, você tem que trabalhar ali em cima, né? Então, quanto antes a gente iniciar um trabalho de conscientização de que as populações indígenas são muitas, são diversas, persistem, existem, né? Resistem, é nosso papel, tá? Bom, e aí se a gente for para o documento normativo que hoje a galera está usando direto aí, né? Que é BNCC. A BNCC traz lá na parte de habilidades e competências, ou seja, conteúdos, que você precisa fazer com que os seus alunos experimentem atividades de matriz indígena e africana, que eles desfrutem, né? Ou seja, que eles gostem, que eles sintam prazer nessas atividades, que os seus alunos sejam capazes de planejar estratégia para que eles consigam pensar ali uma forma de trabalhar aquilo de forma segura, né? Então, por exemplo, quando eu trago alguma luta indígena que é um pouco mais perigosa, eu já trago para eles, olha, eu trago algumas soluções e falo, gente, o que vocês acham? Olha, não vamos começar em pé não, porque pode machucar, pode bater com a cabeça. Que tal a gente começar então ajoelhado? Eu já estou fazendo eu estou pensando em estratégias para adaptar aquilo para a segurança dentro da escola. Isso está na BNCC, tá, gente? Eu estou seguindo a BNCC. Que os seus alunos sejam capazes de descrever aquelas atividades, que eles expliquem as características, que eles recriem individual ou coletivamente. Então, você traz um jogo, traz uma atividade indígena, olha, essa aqui é da etnia tal. Como é que a gente pode pensar para a nossa realidade? Que tal a gente transformar isso aqui? Como é que a gente faria agora a partir dessa atividade que existe? Entendeu? Isso é a BNCC que está trazendo o quê, gente? Indicativos de como trabalhar. Tá vendo? Eu só estou interpretando. Identificar situações de injustiça e preconceito geradas no presente, no contexto das danças e outras atividades. Isso aqui, gente, é muito interessante, porque
qual é o seu papel enquanto professor? É cutucar onça com a vara curta. Quando você deixa de levar por medo, aí você não faz com que seus alunos consigam identificar essas situações. Então, quando você leva uma capoeira com um atabaque e espera que um aluno fale que aquilo é macumba, quando você leva despretensiosamente, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Mas quando você leva intencionalmente, você já tem todos os argumentos preparados, você já tem... Aquilo é o start da sua aula. Quando você fala que vai trabalhar alguma atividade indígena e todo mundo revira o olho, ai, que saco, atividade indígena, mas você já está preparado. Por que você acha que é chata a atividade indígena? Engraçado, se eu falasse que eu ia trazer uma atividade americana, será que você ia revirar o olho? Então, quando o professor ele tem a intencionalidade de fazer com que os seus alunos identifiquem essas situações de injustiça, você traz um conteúdo já com essa ideia de provocar um debate, é a partir dali dos seus alunos é que você vai trabalhando aquela história. Entendido, gente? Se eu estiver passando rápido, vocês vão falando, tá? Mas, assim, a ideia é a gente pegar o que está na lei, o que está na BNCC e interpretar. É dessa maneira que você vai trabalhar na escola. É assim, é com esses objetivos que você vai pensar o seu trabalho, beleza? Então, vamos seguir. Bom, só para relembrar aqui, né, que na BNCC, né, a indicação aí de atividades de matrizes indígenas está lá entre o 3º e o 5º ano, lembrando que, né, são 3 anos para você trabalhar, você não precisa trabalhar nos 3 anos tudo, até porque, gente, isso aqui eu quero falar uma coisa bem séria, tá? Eu sei que tem várias formas da gente interpretar essa BNCC, mas eu continuo batendo na tecla de que se você trabalhar tudo isso num ano só, você vai trabalhar de forma rasa. E de forma rasa não adianta nada. Você pegar 2 aulas e levar 4 atividades indígenas, seus alunos não vão entender a diversidade. Não vão compreender, não vão valorizar. Ponto. Então, o trabalho ele precisa ser um trabalho pensado, ele precisa ser um trabalho em que realmente você faça com que os seus alunos compreendam a diversidade cultural. E você não consegue fazer isso em uma aula ou 2 aulas. Então, assim, é um papo para outro dia, é um papo para outra live falar sobre o BNCC, mas só para vocês entenderem, tá? Que o ideal seria você aprofundar em algumas temáticas e não levar tudo num ano inteiro, num ano só, tá? Mas aí é um outro papo. Bom, o que eu ia falar? Outra coisa. Em relação a BNCC, ela fala para trabalhar o 3º ao 5º, mas você não precisa se limitar ao 3º ao 5º, porque quando ela traz ali, no 1º e 2º ano, brincadeiras e jogos da cultura popular, muitos jogos da cultura popular vieram da nossa raiz africana, afro-brasileira, né, e indígena. Então, por que não trazer também ali no 1º e no 2º ano, mesmo que a sua escola seja uma escola mais rígida em relação à BNCC, você tem como colocar ali o conteúdo, gente. Tá ali. Danças do contexto regional. Né, assim, regional, brasileiro, gente. Brincadeiras e jogos da cultura popular. Tá? Então, a gente tem que pensar mais fora da caixinha, tá, gente? Quando traz, né, Ju, esse contexto comunitário, né, você pode até fazer com eles uma pesquisa. Exato. Né, do que eles conhecem, do que a família deles conhece, né, os familiares, e o que eles praticam. E muitas das vezes não sabem. Inclusive, o regional tem comunidade indígena. Sim. É bem isso. Então, a gente precisa ampliar aí a nossa visão, tá, gente? Não limitar só ao 3º ao 5º ano, não. Eu, por exemplo, trabalho desde a educação infantil. Só para trazer aqui que no ensino médio não tem uma indicação direta, mas se a gente pegar que no ensino médio a gente tem também alguns indicativos do porquê trabalhar, do para que trabalhar, né? Tá lá, gente. Uma das habilidades e competências é que os nossos alunos compreendam os processos identitários, os conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais. Gente, falar de conflitos e não falar de escravidão e de luta agrária, que a luta agrária está até hoje, né? Assim, está em voga aí. Toda vez que eu levo lutas indígenas, eu tenho que falar sobre disputa territorial. Não tem como. O meu ensino médio, a gente faz, inclusive, uma parceria com o setor de geografia. Eles vão trabalhar mais a fundo essa luta, né, com a bancada ruralista, gente. Porque, assim, muitas comunidades indígenas já foram dizimadas por causa de terras.
Mas hoje ainda estão nesse processo. Se a gente falar, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, não sei se alguém aqui é do Mato Grosso do Sul, mas os Guarani Kaiowá já estão num processo aí que está complicado, daqui a pouco não sobra mais ninguém. Por quê? Por disputa territorial com o agronegócio. A gente tem que falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, porque quando aparece um noticiário, sabe, na televisão, a reação nossa é esses baderneiros, mas tu não sabe que, cara, aquela terra era deles, né? E assim, por uma questão política, estão tirando deles a força. E a relação dos indígenas com a terra, com o território, não é a mesma relação que a gente tem, gente. Ali estão antepassados. Ali é a história viva deles. Eles têm uma relação diferente. Se por exemplo, se eu moro, aqui, sei lá, eu moro num lugar que não é tão legal. Se alguém chegar aqui e falar, pô, vou comprar tua terra aí e tu vai morar lá num lugar melhor ainda. Eu vou amanhã. Jura? Você vai me tirar daqui e vai me levar para ali que é melhor? Tô indo. Se você fizer isso com a população indígena, eles não vão, gente. Eles não vão. Eles não estão nem aí se é mais chique, menos chique. Eles não estão aí. Os antepassados deles estão ali, aquele rio é o avô, sabe assim? É uma outra relação. Então, não é simples tirar daqui e botar ali. Não é assim que funciona. E o que eles fazem? Eles resistem, eles vão ficando. E aí, o jeito de tomar a terra é como? Matando. Assim, eu tô aprofundando um pouco, não vou me estender muito, mas a gente precisa ler mais sobre isso, porque a gente precisa passar essas informações para os nossos alunos. E aí, como eu estou dizendo, quando eu levo lutas indígenas, eu trabalho o conceito de luta. O que é luta? Será que luta é só essa oposição física? Será que não é uma oposição também, assim, por você brigar ali pelos direitos, uma oposição política? Enfim, a gente vai trabalhando o conceito de luta, eles vão experimentar as lutas indígenas na prática, mas nós vamos debater sobre o que, gente? Está escrito aí, ó, relações de poder que permeiam essa prática. Entende? Então, assim, eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando dos documentos normativos, eu estou mostrando para vocês, é que tudo é questão de interpretação, tá? Respeitar a diversidade, a pluralidade de ideias e oposições, atuar socialmente com base em princípios e valores, né, da democracia, igualdade, direitos humanos, tudo isso você pode levar, gente. Empatia. Como é que eu tenho empatia? Eu preciso saber mais aquilo, eu não posso ser ignorante. Se eu for ignorante, eu não consigo ter empatia, gente. Mas quem é que vai abrir a mente dos nossos alunos? A gente, tá? Bom, e por aí vai. Então, assim, tá aqui. Qual é o objetivo desse trabalho no ensino médio? Tá aí, gente. Entendeu? Cola, copia e pensa um trabalho que desenvolva isso. Beleza? Ju, deixar claro, né, que educar é um ato político, né? Não estou falando de política, não estou falando de partido político. Não é partido político, não. Entendeu? O educar é um ato político, quando leva tudo isso para dentro da sala. E o mais incrível, né, que a gente sempre ouve, eu pelo menos ouço muito isso na escola, hoje menos, né? Porque você vai conquistando seus colegas, né? E eles vão te respeitando pela sua prática, pelo seu trabalho. Mas aí eles ainda falam, né? Pô, um professor de educação física, mas isso ainda é mais importante ainda na nossa profissão, né? Essa questão do valorizar esse ato político nosso enquanto professor de educação física é maravilhoso. Com certeza, com certeza. É isso, né? Na verdade, citando Paulo Freire, né, toda educação é política, basta você saber se você está do lado, né? É isso, não é partido político, mas você está do lado de quem? De que lado? De que classe, né? Do lado de que classe? Não tem como, você pode fazer uma educação excludente, né? Ou não. E aí eu não tenho problema nenhum de afirmar meu posicionamento, né? Então, assim, eu acho que todo o meu pensamento para a escola, ele é um pensamento político no sentido de fazer com que os meus alunos tenham conhecimento suficiente para entender o mundo que eles estão e para tomar posicionamentos, assim, para brigar por uma vida melhor, para todos, não só para eles, né? Mas, assim, é isso. Eu tento ser o máximo crítica possível, mas não no sentido de doutrinar ele para o que eu penso, mas sim que ele tenha ferramentas de pensar por si próprio. Que ele possa desenvolver essa criticidade, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Bom, e aí, gente? Vamos lá. Agora que você entendeu quais são os objetivos, vamos pensar se a escola está fazendo o papel dela. E aí eu não estou falando só da educação física, estou falando da escola como um todo.
mas eu vou cutucar mais aí, tá? Por favor, não se sintam doloridos caso eu cutuque alguém sem querer. Mas a gente precisa entender que a nossa graduação, e eu falo que eu não sei se hoje mudou, gente, mas assim, todo graduando que chega para mim, tanto na licenciatura, quanto no curso professor referência, quanto os professores que vão me procurar lá no perfil, todo mundo fala a mesma coisa, que não tiveram essa formação na graduação. Então, eles não sabem como. E como não sabe como trabalhar, e tem que trabalhar, porque agora é força de lei, eles acabam reproduzindo coisas ou que eles viveram, ou que outros colegas fazem e eles vão reproduzindo, vou copiar, porque eu não sei como fazer. Então, assim, eu já quero dizer assim, não é culpa desses professores, mas a gente precisa pensar que isso é errado e pensar numa alternativa para fazer diferente, tá? Então, assim, gente, por que essa foto que eu estou mostrando para vocês é muito problemática? Porque nesta foto, essas crianças, elas estão perpetuando o imaginário de que, primeiro, o indígena é aquele cara que anda pelado na selva, que bota cocar, que anda com colar, entendeu? Então, eles fazem um estereótipo. Ju, mas alguns não são assim? Sim, alguns realmente vivem assim ainda. Mas quando eu só trago essa imagem, é só essa imagem que aquela criança tem como o certo. Então, aquilo vira um estereótipo. Então, o grande problema da gente reproduzir na escola esse tipo de estereótipo todo ano é esse reforço de que a população indígena é uma só, ou seja, tudo índio, e que todo índio é assim, dessa maneira. Isso é muito problemático, tá, gente? E aí, Juliana, é você que tá falando isso? Que você é meio doida? Sou meio doida, mas não sou eu que tô falando isso, gente. Tá? As populações indígenas que são mais militantes estão há décadas tentando mostrar a problemática disso, tá? Então, eu estou trazendo vozes indígenas, ok? Então, por exemplo, essa Dayara Tucano, quem quiser depois seguir ela nas redes sociais, ela é bem, assim, politicamente ativa, tá? E ela sempre, todo carnaval, inclusive, ela faz campanhas contra fantasias de mulheres indígenas, tá? E ela fala que uma fantasia de índio, além de ridicularizar e inferiorizar a nossa cultura, apaga a própria ideia de diversidade, que a gente tanto luta para ser reconhecida, e não dá a mínima visibilidade para a luta, muito menos para a nossa existência. Ela traz aqui uma questão muito séria, porque, assim, para que serve o dia do índio, o dia agora mudou, né? Dia das populações indígenas na escola? Para que serve? Não é para dar visibilidade, mas é qual visibilidade? Porque para eles interessa que a gente dê visibilidade para a luta deles, e não para uma imagem estereotipada de 1500. Entendeu? Então, assim, a gente deturpa uma data, né, uma possibilidade aí potente de ajudar nessa luta deles, tá? Então, a gente, ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando. E aí ela está trazendo isso aqui, tá? Só fazer um parêntese aí, né, sobre a questão da nega maluca, né? Sim. Que se usa muito nas escolas, e aí compram aqueles blacks, pintam as crianças. É importante também dizer que não é legal, não é politicamente correto aquele estereótipo da mulher, né, com seios fartos, bundão e black, e como tem muitas pessoas que ainda se fantasiam no carnaval, né, de nega maluca. Joa, é isso, é aquilo, né? De novo, a ignorância é um problema, né? Quando eu me formei, minha primeira turminha tinha 21 anos, eu fui fazer a história do samba, e eu confesso que eu fantasiei 2 alunas, e achando que estava abafando, fazendo uma puta de uma homenagem, entende? Hoje eu tenho uma vergonha, eu falo, gente, ainda bem que eu não tenho foto. Graças a Deus eu não tenho foto dessa época. Mas é isso. Não tinha WhatsApp nessa época. Porra, graças a Deus. Instagram. Cara, graças a Deus, para muitos anos atrás. Mas, assim, é isso. É para mostrar que, assim, ninguém nasce sabendo, né? Assim, nunca ninguém tinha me falado essas coisas. E pode parecer óbvio, mas eu, enquanto uma mulher branca que conviveu com pessoas brancas, eu não lembro de um negro no meu convívio, gente, na minha infância, né? Hoje eu tenho muitas amigas negras, mas na minha infância eu não tinha. Então, assim, eu não tinha parentes negros, eu não tinha contato. Então, quem que ia me falar? E, assim, meus pais também foram educados dessa maneira, então, assim, eu não tinha como saber. Então, assim, eu fico triste, mas não me culpo, sabe? Eu me culparia se eu hoje, com toda a informação que eu tenho, eu perpetuasse esse trabalho. Aí eu me culparia, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que fazer uma meia-culpa
E também entender que, assim, beleza, até onde eu não sabia, ok. Agora, se eu já sei, não posso fazer. Que aí é crueldade demais, né? Assim, comigo e com os meus alunos, certo? Bom, continuando aí. Então, é isso, gente. Vamos ressignificar esses nossos passados, caso a gente esteja falando trabalhos que vocês já fizeram, tá? Porque é isso. A gente erra. Errar é humano, tá? O problema é a gente não consertar o nosso erro. Esse é o grande problema. Mas vamos lá. Então, só para a gente ter um panorama aí, não sei se todo mundo tem. Esses aí são dados do penúltimo IBGE, tá? Porque acho que ainda não saiu do novo. Estavam com informações ainda desencontradas, ainda não tinham publicado todo quando eu fiz esse slide, gente. Depois eu posso até olhar para vocês, tá? Mas, assim, só para a gente ter uma ideia, né, da quantidade de populações indígenas que habitam o Brasil. Olha a quantidade de línguas. Gente, é uma diversidade absurda. E se a gente está falando de língua, está falando de etnia, tu imagina de atividades indígenas. A quantidade de atividades diferentes, ricas, potentes, que a gente não pode levar para as nossas escolas, tá? Bom, aqui a gente precisa falar sobre isso. Joana trouxe um pouquinho já na fala dela, né? A gente precisa começar a tomar cuidado quando a gente seleciona materiais para levar, gente. Vamos lá, vamos entender. Uma coisa é representatividade, outra é representação. Eu trouxe a foto aí da Cléo Pires numa novela, e sei lá qual, Gaúcha, sei lá que porcaria era aquela, que ela estava representando uma indígena. Ela estava representando uma indígena e o escritor escrevia falas e atitudes e ações para essa interpretação. Então, era literalmente uma representação. Será que os indígenas estavam se vendo ali? Não sei, né? É isso. Então, assim, o que seria diferente? O que é uma representatividade? Representatividade é uma indígena falar por ela, entendeu? Assim, e aí, acho que tem uma série, acho que é Dom. Aliás, a série é maravilhosa no... não esqueci. Tô fazendo várias propagandas aqui, né, gente? Eu preciso ganhar um dinheirinho aí, tem que avisar que eu tô fazendo propaganda. Mas é Dom, é uma série que fala sobre até um traficante aqui do Rio. Eu adoro essas séries, assim, que contam histórias verdadeiras, né? E aí, tem uma parte lá que é passada dentro de uma aldeia indígena. Eles chamaram um indígena para o suporte técnico para falar como aquelas populações deveriam ser representadas. Por mais que tenham sido representadas por atores que não eram indígenas, não sei, infelizmente eu não tenho essa informação, se eram ou não. Mas, cara, eu achei isso brilhante, sabe? Eles tiveram o cuidado de chamar uma pessoa indígena, foi até o Daniel Munduruku, que fez esse suporte de falar assim, cara, isso tá certo, isso não tá, isso aqui é uma coisa que não é legal pra gente, sabe? Assim, a gente não é assim, a gente é assim, a gente não se veste assim, a gente se veste assim. Essa população especificamente é assim. Isso é representatividade. E a gente precisa começar a pensar, a mostrar para os nossos alunos e a levar para os nossos alunos isso, né? Assim, quem são os indígenas de hoje? Os de 1500 eles já sabem, tá? Então, assim, quem são os de hoje? Quem é que tá aí, gente, sabe? Assim, produzindo, né? Fazendo por nós. Lembra que a gente falou que a gente tem que mostrar as contribuições na política, enfim, na cultura, na arte? Por que não levar pessoas, personalidades indígenas hoje? A Jo estava até falando aí de um ator, né, da Globo. Eu também não acompanho, mas eu sei que esse cara canta pra caramba. Ele é, né, assim, menino todo bonitão. Tipo, quem é o nome? Alguém sabe o nome dele, gente? Me ajuda aí, porque eu não botei aqui, não. Agora eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas, enfim, mas o cara tá arrebentando, né? Xamã. Então, o cara tá arrebentando. Tem um monte de gente que eu sigo no Instagram, né? Inclusive, outro dia eu descobri o nome verdadeiro de uma luta que eu já levava, que tá no livro que eu vou sortear aqui no final, que é uma luta exclusivamente pataxó, quando eles fazem ritual de casamento e tal. E aí, esse influencer indígena que eu sigo, casou. Aí ele mostrou todo o casamento dele. E aí mostrou essa luta, que eu chamo até hoje de derruba-toco, mas ele botou qual era o nome da luta verdadeira. Eu falei, meu Deus! Ele botou, calma aí que eu quero... Aí printei, assim que eu descobri qual é, porque é isso também, né, gente? Como eu falei, eu tô aqui como pesquisadora e muitas coisas eu não tenho acesso mesmo. Então eu vou pesquisar até onde dá, até onde alguém largou aí para mim, entendeu? Mas aí eu fico fuçando, eu vou atrás deles para saber qual é a verdade. Eu até mandei mensagem para ele que eu queria que ele dissesse como é a regra, não eu interpretasse, né? Mas acabou que ele cagou na minha cabeça e não me respondeu, não.
Mas eu tô esperando, tá lá. Se ele postar de novo, vou mandar de novo, entendeu? Porque a gente tem que fuçar da fonte, né? Eu não quero passar informação errada para os meus alunos, eu quero levar informação verdadeira. Então, aí eu trouxe só algumas figuras para vocês, não sei se vocês conhecem todos, mas eu queria falar sobre o Ailton Krenak, gente, que é esse primeira fotinho aí. Eu levo, muitas vezes, para o ensino médio, o livrinho dele, como Adiar o Fim do Mundo, tá? Então, assim, é um livro muito potente, especialmente para os dias de hoje, né? A gente está vendo esse monte de desastre da natureza acontecendo, inclusive, né, esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente sabe que não é à toa, ele tem a ver com o clima, tem a ver com a destruição da natureza, né? Assim, e a gente está falando do Rio Grande do Sul, mas se a gente olhar para o mundo, tem acontecido coisas bizarras no mundo relacionadas a essa degradação do meio ambiente, né? Então, assim, Ailton Krenak é um cara fodarástico, um puta de um escritor, entendeu? E esse livro dele é obrigatório, gente. Mesmo que você não leve para a escola, por favor, leia. Como Adiar o Fim do Mundo, tá? Ele é uma bíblia, assim. E eu gosto muito de levar para a escola. Como é que eu faço? Quando eu consigo parceria com professores de português ou de literatura, lá no CAP eu consigo muito isso, eu acabo levando em parceria, né? Mas quando eu não consigo, eu pego trechos, e eu levo trechos, os trechos mais importantes, mais interessantes, o que tem a ver com a minha aula, tem a ver com o que eu vou levar, eu printo, né? Eu tiro o xerox e distribuo para eles, e penso algum trabalho a partir daquilo ali, tá? Mas é um livro, assim, extremamente potente. Tá bom, gente? E o Daniel, né, que fez a novela, o Daniel Munduruku, fez a novela Terra e Paixão. Eu não tô sabendo. Isso eu não tô sabendo. Eu fico sabendo tudo. É que eu não vejo TV aberta, então, assim... Então, a minha sogra, a minha mãe vem e aí me contam. Mas quando eu falei para os alunos que ele era indígena de verdade, falaram, de verdade? Pois que aí se assusta, né? Não tem noção. A gente precisa começar a mostrar, tá, gente? Então, vamos lá, sigamos. Vamos falar aqui rapidinho sobre as datas comemorativas, tá? Porque é muito importante a gente entender que não existe só o dia 19 de abril, tá, gente? Existem outras datas que a gente pode trabalhar. E o ideal nem é que a gente trabalhe só nessa data, ok? Porque esse é um trabalho que tem que estar... Você não tem uma data específica para trabalhar um basquete, um esporte americano, ou um vôlei. Você não tem. Por que você tem uma data específica para trabalhar uma atividade indígena? Na minha cabeça, isso não faz sentido. Já começa por aí, tá? Eu acho que a gente precisa incorporar no currículo. E daqui a pouco eu mostro como, ok? Mas, para além disso, a gente sabe que a gente é obrigado, dia 19... A gente não, que minha escola não faz isso, mas a maioria das escolas acaba obrigando o professor a fazer algum trabalho no dia 19. E aí eu vou falar especificamente sobre esse dia, quando você é obrigado a trabalhar nesse dia. Cuidado, porque você precisa entender, primeiro, por que você está trabalhando nesse dia, para você não trabalhar errado, tá, gente? Então, dia 19 de abril, né, que agora já mudou, não é mais dia do índio, né, dia dos povos indígenas, foi, na verdade, gente, ele surgiu a partir de uma conferência, né, um encontro, o primeiro congresso indigenista. Então, assim, foi uma questão, aí como a Joana já trouxe, né, foi uma luta do movimento, eles se uniram nesse dia, e aí, olha só, não é do Brasil, mas da América Latina, foi uma reunião histórica, sabe? Então, por causa dessa luta, dessa reunião histórica, a partir dela é que se instituiu esse dia como um dia importante para que todos soubessem, né? Na verdade, esse processo de luta trouxesse à tona o processo de luta. Aí a gente transforma isso, falando assim, olha, a Índia é assim, é tudo selvagem, gente. Olha como é que ele se veste, tudo pelado, andando pela mata, caçando e pescando. Olha como é que a gente deturpou, cara. É para falar do processo histórico de luta e tu vai e mostra um estereótipo de indígena de 1500 para seus alunos. Caceta, tu tá fazendo tudo errado. Entendeu, gente? Então, assim, é isso. Já que você tem que trabalhar no dia 19 de abril, faça um trabalho consciente. O dia 19 de abril é para que você consiga externalizar os movimentos de luta. Pode ser do passado, pode ser do presente, que, aliás, do presente está cheio, tá? Mas você precisa mostrar isso. Existem diferentes formas de fazer, tá, gente? Eu gosto muito de partir da questão da representatividade. Várias vezes eu sou convidada, né? Vai ter dia 19 de abril, alguma coisa lá na minha escola. Você não tem como ir lá fazer atividade com os meus alunos?
Cara, eu até tenho. Eu falo assim, minha esposa, até tenho, mas assim, não acho que é bacana, não. Acho que você tem que convidar indígenas para ir lá conversar com seus alunos. Sinceramente. E aí a gente vai fazendo essas pontes. Porque é isso, muitos professores querem fazer o melhor na escola. Eu acho que, por exemplo, quem está aqui às 8h40 da noite me ouvindo falar, tá a fim de fazer um trabalho bacana na escola. Entendeu? Não é qualquer pessoa que está aqui, né, gente? Não é qualquer professor que está aqui, vamos combinar. É um professor que quer. Então, a gente precisa começar a pensar. Eu quero, mas de que maneira eu faço? Vamos procurar caminhos, tá? Eu tô até me colocando à disposição aqui. Quem ainda ficar em dúvida depois, pode me procurar lá no perfil. Tá bom, gente? Mas é isso, a gente precisa pensar que tem esse viés, ok? Dia 19 de abril. Só para vocês entenderem, né? Essa aqui foi uma luta também. A troca do nome foi uma luta, importante falar isso também. Outra luta, outra conquista dos movimentos indígenas foi a troca desse nome, tá? Daniel Munduruku, quando ainda estava ali nesse processo de tentar mudar o nome, né? Escreveu isso aqui. Quando a gente comemora o Dia do Índio, a gente está comemorando uma ficção, uma ideia folclórica e preconceituosa. Por isso, quase sempre, as comemorações dessa data, feitas na escola, reproduzem estereótipos. Mas se nós continuarmos tratando isso como ficção, vamos continuar deseducando nossas crianças. Talvez a data devesse se chamar Dia da Diversidade Indígena. Essa era a proposta dele. Acabou que não passou exatamente esse, mas fez o seu papel, né? As pessoas acham que é só uma questão de ser politicamente correto. Mas para quem lida com a palavra, sabe a força que a palavra tem. Tanto é que apelido tem uma força destruidora, e índio é, de certa forma, um apelido. Então, um Dia da Diversidade Indígena teria um impacto semelhante ao Dia da Consciência Negra, que gerou uma mudança absolutamente significativa. E é isso, gente. E até hoje eu consigo escutar pessoas falando, mas não mudou nada. Não mudou nada para você, né, gatinho? Porque mudou muito para eles, né? Foi uma conquista realmente histórica, tá? Então, hoje, né, o tradicional Dia do Índio passa a ser chamado, em 2022, pelo Dia dos Povos Indígenas, beleza? E a gente precisa entender que essa mudança não é aleatória e ela muda muito, tá? Porque ela, na verdade, tem o objetivo justamente de mostrar que são muitas culturas e não apenas uma só. Só trouxe aqui rapidamente uma outra possibilidade desse trabalho, né? Que, aliás, muitas populações indígenas se reúnem nessa data, tá? Essas mais políticas, assim, mais engajadas, eles não se reúnem no dia 19 de abril, apesar de ter o Abril Indígena, né? Que tem vários movimentos, eles vão para Brasília, tem a marcha e tal. Mas no dia 9 de agosto, muitas populações se reúnem, tá? Justamente para isso, para fazer fórum, para discutir, para saber, enfim, quais são as demandas. Comigo, tá com o microfone aberto, gente. Então é isso, tá? Então o dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi instituído pela Unesco, perdão, em 94, tá? E qual é o propósito? É justamente de conscientizar sobre a inclusão dos povos indígenas na sociedade, alertando sobre os direitos que muitas vezes são marginalizados, a gente não precisa nem falar, né, gente? Então, outra finalidade também é garantir a preservação da cultura tradicional de cada povo indígena. Por que isso é muito importante, falar sobre a tradição de cada povo? Porque, gente, o que constitui, o que diz que uma pessoa é indígena? Outro dia eu fiquei me perguntando, mas se autodeclaração, será que qualquer um pode se autodeclarar indígena? Não, justamente porque o que marca que aquela pessoa é uma pessoa indígena? Justamente, gente, é a vivência dessa cultura tradicional. Então, se essa pessoa, ela pode não vivenciar hoje, mas se ela cresceu vivenciando essa cultura, ela é tradicional, e ela mantém traços dessa cultura, ela vai ser reconhecida pela população, porque você tem que ser reconhecido pela população, tá? Tem que ser reconhecido pela etnia dele. Exatamente. E assim, mas como que é reconhecido? Porque você, não é só porque você nasceu lá, mas é porque você vivenciou aquilo. Né? Então, você mantém aquela tradição. Então, gente, é muito importante para eles. A tradição cultural é muito importante. Então, em todos os eventos que eles fazem, mesmo que sejam fóruns políticos, eles mostram, cada população, ele traz eles mostram a cultura deles, um para o outro. Né? Porque é uma forma de manter, né? Assim, perpetuar aquela tradição, tá? Que não pode se perder. Deixa eu passar aqui. Bom, só para a gente falar aqui um pouquinho sobre o Dia do Índio, o Dia do Índio, né, literalmente.
como as escolas trabalham errado. Essa aqui é uma rádio que eu já sigo desde a época que eu tinha Facebook, mas eles também estão no Instagram, tá, gente? É uma rádio liderada pelo Denilson Baniwa, e eles trazem várias questões aí políticas para a gente refletir. E aí eles falaram especificamente sobre o Dia do Índio na escola. Eles botaram assim: Pai nosso que estás no céu, nesse dia 19 de abril, nos livre das professoras e professores que pintam seus alunos com canetinha hidrocor. Nos livre das escolas que colocam cocares de papel nas crianças. Pai nosso que estás no céu, não deixe que professoras ensinem para as crianças que o Dia do Índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo selvagem, pureza, exótico. Afaste de nós esse bububu feito com a boca. Senhor, perdoe aqueles que por desconhecimento nos fazem uma imagem estereotipada, mas livre-os do desconhecimento e do preconceito que os fazem acreditar que somos indígenas de 1500. Amém. Ficou com dúvida no que fazer no dia 19 de abril? Procure o indígena mais próximo de você, que pode estar, inclusive, nessa rede social. Palmas para Baniwa, né? Denilson Baniwa é maravilhoso. Você fala, mas como é que eu vou fazer? Porque as mães vão me matar. As mães querem foto do Instagram. Como que não vai ter foto do filho fantasiado de índio? Né? Gente, esse cartaz dessa escola, assim, eu tô apaixonada por essa escola, uma escola de Niterói. Essa direção está de parabéns, assim, queria lá dar um beijo nessa diretora, que achei incrível. Ela colou simplesmente um cartaz no dia 19 de abril na porta da escola. Mães, pais e responsáveis. A escola Noronha Santos não fantasia seus alunos no Dia do Índio. Acreditamos que essa atitude não é uma homenagem aos povos indígenas. Essa escola ensina ao longo de todo o ano que as populações indígenas são muitas e diversas. Aqui ensinamos que os índios, aqui na botou índio porque ainda tá, mas a gente pode trocar, tá? Quem for copiar isso aí é indígenas, ok? Vivem em aldeias, em cidades. Ensinamos que os indígenas trabalham na caça, na pesca, no comércio, nas escolas, nos hospitais. Ensinamos que as populações indígenas cantam, dançam e lutam por direitos. Essa escola respeita os povos indígenas e cumpre a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura indígena. Palmas para essa direção, né, gente? Peituda, já fiquei apaixonada, queria conhecer. Mas é isso, entendeu, gente? A gente já entendeu o que não fazer. E a gente precisa mudar essa história. A gente não pode ter medo de mudar isso. A gente precisa ter argumentos, até mesmo para falar para a direção, né? Eu estou brincando aqui, porque quem é funcionário público já pode chegar um pouco mais com o pé na porta. Eu entendo que quem trabalha em escola particular tem que chegar devagar, mas se você tem argumentos para justificar por que trabalhar assim e não assim, não tem como. Não tem como a sua coordenação te obrigar a fazer diferente, porque você tem argumentos, você vai mostrar para ela que você está deseducando aqueles alunos. Não é possível que uma escola queira deseducar os alunos. Ela pode não saber que ela está deseducando, mas aí você vai ensinar, tá? Então, eu acho que o nosso tempo já está acabando. Acho que é isso. Tem alguém aqui? Ah, não, beleza. Achei que era a Paula que me... Paulinho, tu não me apressa. Paulinho, calma aí, que eu estou mandando, que eu vendo aqui, eu achei que era a Paula. Não, ela está falando sobre o sorteio do livro. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. Então, vocês já entenderam quais são os objetivos? Já entenderam como não fazer e o porquê não fazer dessa forma? Agora vamos entender como fazer, tá, gente? Possibilidades de como fazer. Então, primeira coisa, você tem que problematizar a palavra índio. Tem que acabar com essa palavra e explicar por que não pode falar índio. Por que não pode falar índio? Assim como não pode falar escravo, que a Joana trouxe. Porque traz uma conotação errada. Não é a conotação que eu quero passar. Índio mostra que é uma população. Porque se a gente pensar da onde vem essa palavra, né, os colonizadores, quando invadiram o Brasil, eles viram aquele monte de populações diferentes, falaram assim, caraca, vai ser difícil a gente, né, falar que tudo isso aqui, que cada uma é ruim, né, vamos botar num pulo só, aqui ó, botou no mesmo saco, tudo índio, tudo sem cultura, tudo sem alma, tudo a gente pode, né, por causa disso, aí a igreja já vem aqui no papo e já falou, opa, não tem alma, a gente pode escravizar, é igual bicho. Não é mais fácil, gente. Botou aquele monte de população diferente num bolo só. Então é índio. E a gente perpetuou isso durante anos. Entende? Então é diferente de eu falar populações indígenas, o que nem é certo. Eles ressignificaram essa palavra, índio, entendendo que, beleza, como já tem muitas ações voltadas para a gente com esse nome, se a gente muda completamente, a gente pode perder isso, esses espaços já conquistados. Vamos fazer o seguinte, vamos ressignificar. Índio não dá. Mas populações indígenas já dá uma ideia de diversidade. E a gente consegue
abarcar os nossos parentes de outros países. Então, hoje, eles se chamam de parentes, inclusive, tá? Então, as populações indígenas, não só do Brasil, mas do mundo, se chamam de parentes e se entendem, então, como populações indígenas. Mas o melhor termo é população originária, tá? Ou povos originários, beleza, gente? Porque dá essa ideia de que eles estavam aqui antes. Eu prefiro, né? Assim, os caras já estavam aqui, né? Enfim, a gente está aqui de invasão. A gente não, porque eu tenho bisavô, então eu ainda posso ficar um pouquinho. Posso falar que ainda posso. Eu tenho um pedacinho aí, não tem muito não, mas tem um pedacinho. Mas vamos lá. Então, problematizar a palavra índio, tá? Fugindo desse estereótipo. Você precisa mostrar que existem populações que são urbanizadas, que têm celular, tá? Que trabalham, que são doutores, que são pesquisadores, que são médicos. Mas você também tem aqui populações isoladas, que vivem, sim, como em 1500, ainda tuteladas pelo Estado, sim. Porque são muitas, você não tem como falar sobre uma. Que uma tem uma cultura X e outra tem uma cultura Y, são culturas diferentes, tá? Mostrar a diversidade de populações, contextualizar, a gente já falou sobre isso, a histórica luta, mostrar as contribuições, como eu já falei, não só do passado, mas agora, e trabalhar o conteúdo ao longo do ano, e não só no dia 19. Então, vamos seguir. E de que maneira você planeja isso, gente? Ah, não, desculpa, antes disso. Aí você vai falar assim, pô, mas, cara, meus alunos gostam tanto de se pintar, não posso pintar eles? O que eu faço? Gente, vamos lá. Se você leva de forma contextualizada, explicando, né, que aquilo é uma questão, assim, é um reforço didático, mas que eles não podem sair por aí no carnaval se fantasiando, que isso não é legal, e babá, mas que dentro de uma proposta metodológica, pensa comigo, para você mostrar a diversidade de populações, fazer com que seus alunos pesquisem sobre as diferentes pinturas, fazer com que seus alunos pesquisem sobre como é a cor de determinada população. E esse trabalho ser restrito ali à tua aula, eu não vejo problema. Tipo assim, aí é uma opinião. É só uma opinião, gente. Não sou dona da verdade, tá? E não ouvi nenhuma indígena falar isso para mim. Estou falando como eu penso, ok? Eu acho que se você traz dentro de uma proposta de aula, explicando que aquilo é uma proposta de aula, que não é certo a gente se fantasiar no carnaval, e te explicar por que não é certo se fantasiar no carnaval, e que muitos indígenas se sentem chateados e tal, mas você falar assim, olha, mas eu quero, agora eu vou dividir vocês em grupos, cada grupo vai pesquisar uma etnia, como é a pintura da etnia, você é Pataxó, você é Guarani, você é, sei lá, Caiová, vamos pesquisar como é a pintura deles, para quem é solteiro, para quem é casado, para quem vai para a guerra, sabe? Então, assim, eles estão pesquisando, eles estão aprendendo a partir daquela pintura. Eu acho justo, eu acho, tá? Mas é isso, mas eu não acho que isso não possa vir descontextualizado, tá? De uma forma descontextualizada, só para depois a criança sair dali pintado, todo mundo igual, e a mãe tirar foto e postar no Instagram. Aí eu não acho bacana, tá? Então, dentro dessa proposta de contextualizar e mostrar as diferenças culturais de diferentes populações, eu acredito que dê para fazer um trabalho, tá bom? Mas, ao final, sempre reforçando que aquilo não é uma fantasia, não pode ser. Beleza? Mas é isso, gente, é uma opinião. Isso aqui, esse slide é opinião, tá? E aí, como é que a gente planeja, então? Como é que eu levo? Já falei ao longo do ano, né? Mas como ao longo do ano? Gente, você pode planejar dentro de um tema mais abrangente. Então, assim, eu estou falando sobre lutas. Aí eu vou trazer judô, capoeira, não sei o quê, luta, derruba-toco, entendeu? Ikidene. Então, eu estou trazendo várias lutas, tá? No contexto das lutas. Posso. Jogos e brincadeiras, como a gente falou, jogos e brincadeiras regionais. Então, eu vou trazer várias brincadeiras e algumas delas eu já vou indicando de onde elas surgiram. E aí eu coloco ali brincadeiras de algumas etnias. Eu posso trazer de uma outra forma também, como um tema, que é como está lá na BNCC. Então, um bimestre inteiro vou trabalhar só jogos e brincadeiras indígenas. Posso. Também é uma proposta, tá? Então, um bimestre inteiro só com aquele conteúdo. A Luísa, né? Não sei quem conhece a professora Luísa, é uma professora que trabalha comigo. Ela prefere trabalhar dessa forma com o ensino fundamental, porque ela acha que dessa maneira ela tem mais tempo para problematizar e mostrar as diferentes etnias. Então, ela trabalha por etnia. Cada dia ela leva uma etnia diferente. Assim como quando ela trabalha com a questão africana, com jogos africanos, ela leva cada dia ou cada grupo de dias um país diferente. Então, ela acha que dessa maneira, eu concordo. Acho que é porque eu não trabalho muito com fundamental, gente. Então, assim,
Mas eu acho que funciona legal para o fundamental. Para um ensino médio, eu já não gosto muito. Eu acho que eles desviam muito a atenção, né? Então, eu prefiro levar dentro desse tema mais abrangente ou dentro de trabalhos interdisciplinares, com projetos, né? Então, coloquei meio ambiente, por exemplo. Toda vez que eu levo como adiar o fim do mundo, a gente sempre leva dentro de um projeto sobre meio ambiente. E aí eu vou trazendo as atividades indígenas dentro desse projeto maior. Tá? Assim como eu levo esporte de aventura. Então, assim, você vê que não está focado, mas ali dentro a gente vai falar sobre isso, né? Então, tem diversas maneiras de você levar, planejar essa temática, tá, gente? Pra gente é muito rico para a gente levar para um dia só, né? Então, eu espero que vocês realmente consigam, gente, ampliar aí o repertório de vocês, tá? Possibilidades metodológicas. Como é que eu começo? Gente, se for, principalmente os menores, recomendo começar pelo que eles já conhecem, tá? Então, é isso. O que eles já conhecem sobre as brincadeiras populares? Será que elas não têm origem? Ou, pelo menos, pode até não ter origem, mas será que as populações indígenas não brincam também? Vocês estão me ouvindo? Travou para mim? Estamos... Ah, tá. Eu achei que tinha travado. Perdão. É que travou para mim aqui a imagem. Então, gente, assim, uma proposta ótima metodológica é isso, é partir do que as crianças já conhecem. Então, assim, provavelmente eles já conhecem zarabatana, né, arremesso de lança, a própria peteca, que, né, todo 19 de abril o professor faz o mesmo trabalho, gente, não aguento mais, meus filhos todo ano fazem uma peteca, não aguento mais isso, gente, vamos, não que esteja errado, tá, mas assim, cara, não aguento mais, gente. Peão, bolinha de gude eu adoro fazer, sabe com o quê? Com argila. Então eles produzem a bolinha de gude e a gente leva e eu mostro figuras das crianças indígenas brincando. Eu gosto muito de recursos visuais, gente. Tem uns vídeos ótimos que mostram, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu botei no próximo slide, se eu cortei. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu cortei. Cortei, gente, cortei. Mas depois, quem quiser, me procura, que eu passo um vídeo. Tem um vídeo. Como é que senão vai acabar a bateria? Que tem um vídeo de um pesquisador que vai em algumas aldeias indígenas e ele filma as crianças brincando. E aí é muito engraçado porque o que aparece são brincadeiras que a gente já conhece. Muitas delas. E aí, o que eu faço? Eu deixo o vídeo rolando e falo, gente, olha só, o trabalho de vocês é ver o que eles estão brincando. Escreve para mim aí. Aí eles ficam assistindo. E o cabo de guerra. E ali tem um peão. Eu não sei o que, eles estão brincando de bolinha de gude. Então, assim, eles vão fazendo a relação das brincadeiras que eles estão reconhecendo nessas comunidades indígenas que estão brincando. Você sabe que uma vez eles reconheceram uma brincadeira que eu não reconheci, porque estava com outro nome e cantada em outra língua, então eu não reconheci, que era aquele que faz assim, mas galinha, não é galinha choca, o cara faz assim e vira. Galinha choca, eu acho. Não, tem outro não, nome. Não é galinha choca, não. Meus pintinhos venham cá. Meus pintinhos venham cá. Isso, meus pintinhos venham cá. Só que lá, foi até numa aldeia Guarani aqui de Paraty que estavam passando esse vídeo. E eles estavam cantando de uma outra maneira, com outro nome. Mas a brincadeira é igual. Aí eles, tia, meus pintinhos venham cá. Quer dizer, eles reconheceram, né? Então ainda tem esse protagonismo do aluno em reconhecer. E aí depois, com aquela lista pronta, a gente foi brincar daquelas brincadeiras. Eu tinha material para duas, três aulas, gente, de tanta atividade que eles viram, e viram que populações originárias aqui do Brasil também brincavam, também praticavam. Então, a gente falou sobre isso também, né? Eu posso afirmar que é de origem indígena? Não. Mas eu posso mostrar que as populações indígenas brincam, né? Assim, até porque se você for pesquisar, muitas delas, tirando aí a zarabatana e a peteca, não tem como você provar, né? Como você prova? Porque em vários lugares do mundo se praticavam, então fica difícil. Mas dá pra gente mostrar através de vídeos, né? O YouTube, gente, é uma ferramenta maravilhosa. Traz muitos recursos pra gente. Bom, uma outra possibilidade é você pegar um material e explorar aquele material apresentando de que maneira diferentes populações brincam com aquele material. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, a peteca, né? Que todo ano, eu falei que todo ano colocam peteca pra gente, mas aí leva descontextualizado. Um trabalho que simplesmente fala assim, olha, os índios brincam de peteca, vamos construir a peteca e joga aí. Você concorda que você está reforçando o mesmo estereótipo que a gente está falando para não fazer? Que todo índio brinca de peteca e que é assim que faz?
Não é esse tipo de trabalho. A gente tem que pegar a informação de que sim, a peteca tem origem em populações indígenas, é verdade, isso já tem pesquisas que mostram, mas eu não posso levar isso de forma descontextualizada. Se o meu objetivo é mostrar diversidade cultural, por que não eu pegar esse instrumento que eu já estou acostumada a levar para a escola e mostrar de que maneira diferentes etnias praticam? E eu estou falando da peteca, mas isso poderia ser bolinha de gude, isso poderia ser outras coisas, tá, gente? Então, assim, cabo de guerra, a própria corrida de tora, né? A gente vê muito, hoje em dia já está mais divulgado na internet, né? Que uma atividade indígena é bacana para levar a corrida de tora, mas cada etnia que pratica, que não são todas, pratica de uma maneira diferente, com uma tora do tamanho diferente, uma forma de levar diferente. Então, por que você não pega aquilo? É o mesmo material, é uma mesma ideia, uma mesma atividade, mas você já começa a mostrar a diferença cultural quando você apresenta diferentes formas de praticar aquilo e apresenta essas etnias. Então, por exemplo, o Tobidaé aí, né, que é da população chavante, você tem que mostrar isso. Então, gente, eu vou trazer uma brincadeira, cara, a população, às vezes eu levo foto, eu imprimo. Por quê? Porque as vestimentas deles são diferentes, as pinturas são diferentes. Aí eu mostro lá, pô, essa aqui a gente é a população chavante, eles são, né, sei lá não sei da onde, eles têm essa cultura, é assim que eles fazem, papapá. Vamos fazer uma atividade deles. Como é que eles brincam de peteca? É assim que eles brincam. Aí eu vou falar assim, acabou essa brincadeira, pá. Aqui, ó, vou trazer outra agora. É bem parecida, mas dessa vez é de outra população. Olha aqui como é que é diferente. Olha essa população como é que é. Levanta lá. Esse aqui são os Kayapó. Eles são de não sei da onde. Se quiser levar mapa para mostrar de onde é. Eles, diferente desse, eles fazem isso. Então, aí é uma pesquisa do professor. Sabe, o professor também, gente, o professor precisa ser um pesquisador. Não dá para o professor achar que saiu da universidade e vai dar aula maneira, não. Esquece. Tá? A gente precisa estar sempre em constante formação. Beleza? Aí não preciso falar, né? Vocês estão aqui essa hora, eu não preciso falar para vocês. E aí é isso, entendeu, gente? Então, assim, aí eu trouxe uma outra forma de vocês apresentarem. É o mesmo material, mas você traz a partir de diferentes populações. Deixa eu ver se eu trouxe mais. O tal do recurso visual que eu falei. O vídeo é esse aqui, tá aqui. Tá vendo? Nesse vídeo aqui, gente, que depois eu posso passar para vocês, eu não vou passar não, tá? Porque ele é grande, ele é longo, eu só deixei aqui para ter referência, se alguém depois quiser o link, já tá aqui. Mas nesse vídeo aparece isso tudo aí, ó. Tá vendo? Ainda printei. E depois dá para vocês construírem material. Esses coquinhos aqui de baixo, eles jogam bolinha de... Algumas populações, né? Essa população do vídeo que tá aí, brinca de bolinha de gude, né? Então, eles mostram como é que eles jogam. E esse limãozinho a gente fez, então eles viram, a gente produziu esse peão de limão, que também é um material simples, né? Limão, palitinho de churrasco. Então a gente fez. A zarabatana a gente fez também com cano de PVC e palitinho de churrasco que eu quebrei, botei uma peninha na ponta. Aliás, uma ótima ideia para quem quer trabalhar com cano de PVC, com essa ideia de zarabatana. Eu gosto de desafios, eu sou uma pessoa que, né, eu adoro, enfim, né, gente, a minha lógica não é indígena, minha lógica é uma lógica branca de competição, ai, que horror falar isso, mas eu acho que anima. Então, assim, o que eu fazia? Eu mostrava para eles, né, a gente confeccionava, a gente pintava, botava pena, colava, não sei o quê, a zarabatana cada um tinha a sua. E aí eu já deixava cortado, óbvio, né, os palitinhos de churrasco, eu cortava no meio, tirava a pontinha e colava um pedacinho de EVA na ponta. E aí eu pinto esse EVA, porque quando bate na parede, bate no alvo, ele marca, então você sabe aonde bateu. Ele não fixa, mas você sabe onde bateu, entendeu? Então é uma proposta bacana. Arco e flecha tem um monte de propostas no YouTube, gente, assim, muitas formas de você confeccionar. Né? A perna de pau, eu confesso que até hoje eu só consegui fazer com lata, porque eu ainda não consegui material para confeccionar, eu sou muito ruim com artesanato, sou mesmo. Então, quando eu levo com lata, eu boto um monte de lata assim, com lata de leite ninho, né? Boto 2 latinhas, eu deixo 1, 2 ou 3 coladas, e aí encapo com Eva para poder não soltar, amarro barbante, amarro fita, e aquela nossa adaptação, né? Não é o ideal, não é, mas é a adaptação. Né? Então, cama de gato, que é barbante, só tudo material que dá para fazer, gente. Bilboquê também dá para você fazer, tem várias formas de fazer na internet, com
barbante, garrafa PET, né? Tem um monte, gente. Se você procurar na internet, você vai achar um monte, tá? Bolinha de gude, como eu falei, eu adoro levar para eles com argila. E quando eu trabalhava no CAP do Fundão, que tinha várias árvores com semente, a gente fazia das duas formas. A gente usava as sementes e também usava as bolinhas que eles confeccionavam com argila, tá? Já testei com papel higiênico, deu certo também. Depois, para quem quiser testar, funciona, tá? Mas não tem dinheiro para comprar, tá? Faz com material alternativo. Até papel higiênico molhado, você faz a bolinha, dá certo, beleza? Depois, quem quiser o vídeo, me avisa. Aqui é um recurso mais moderno, né? Nem todas as escolas possuem alunos com recursos financeiros, mas a grande maioria já tem um celularzinho. Esse aqui é um jogo da onça, também chamado adubo, que é o nome certo dele, né? Acho que tem duas populações que praticam, mas assim, eu conheci primeiro como a população guarani praticando, e é o jogo da onça, né? Então, assim, tem as peças onça e cachorro, né? Então, a ideia é que a onça tem que comer, nesse caso é comer todos os cachorros, e os cachorros precisam cercar a onça, né? Então, essa é a proposta do jogo, mas tem aplicativo. Então, assim, é bem interessante também. Você pode ensinar ou confeccionar com tampinha, né? E na internet também, né? Para você imprimir e fazer com os alunos, né? Isso aí. Tem muitas propostas já na internet, já é um jogo bem conhecido. Mas eu achei bacana trazer pela questão do aplicativo, né? Eu acho que dá um estímulo aí para os nossos alunos também. É isso, gente. Assim, o que acontece? Hoje o nosso tempo é limitado. Já estava aqui, Paulo, já me perturbando aqui, que já está quase, né? A gente já passou 4 minutos aí do horário. Mas eu quis focar em como trabalhar. Porque eu acho que atividade a gente encontra a rodo na internet. Tem muita atividade na internet. Não adianta nada eu encontrar atividades e não saber como usar elas dentro de um bom planejamento, tá, gente? É nisso que eu acredito, de verdade. Então, eu quis mostrar para vocês como vocês planejam, como vocês podem utilizar essas atividades. Mas, né, como alguns já sabem, quem me segue lá no perfil, durante a minha pesquisa de mestrado, eu conheci várias atividades, né, lá nos Jogos Mundiais e também, enfim, depois em outras pesquisas, e acabei catalogando mais de 40 atividades dentro de um livro. E é esse livro que eu vou sortear um por dia.